Entendo, entendi. O senhor participa o senhor falou de Paulo VI impostor, né? Mas existe um pensamento que diz que Paulo VI tinha um sósia, assim como a irmã Lúcia tem um sósia, teve uma sósia, enfim. E aí, por conta desse sósia de Paulo VI, medidas revolucionárias foram tomadas. O senhor participa desse pensamento? Que o verdadeiro Paulo VI teria ficado nos Não. calabouços do Isso Vaticano. daí, isso daí surgiu muito esse mito na década de 70. E, inclusive, houve muitas aparições em torno dessa coisa de colocar o Paulo VI como um santo coitadinho que estava sendo oprimido no Vaticano. Inclusive, Monsenhor Lefebvre acreditava nisso, porque o Monsenhor Lefebvre era devoto daquelas aparições de São Damiano, que são aparições falsas que ocorreram na Itália e que tinham também esse veio. Então, toda a década de 70 é marcada, principalmente o primeiro período da década de 70, é marcada por esse mito. E, claro, corroborado por essas falsas aparições, porque o diabo também aproveitou e fez muitas falsas aparições por todo lado da Terra, inclusive Garabandal, que é considerada uma aparição assim extraordinária, maravilhosa, e muitas pessoas do meio carismático são devotos de Garabandal. E aquela O aparição meio é carismático diabólica, gosta muito de Garabandal e e Mendigore. ali se ensinou. Pois é, Medjugorje já é outra etapa. Mas ainda estamos falando ali da década de 70. Nessa época, essas aparições serviram muito bem, porque na verdade as aparições foram na década de 60. Mas aquilo pegou mesmo mais para a década de 70, e sempre com essa lógica de colocar o Paulo VI como uma vítima. Inclusive, quem participava desse mesmo veio era o vidente de Palmar de Troia. Então, o vidente de Palmar de Troia, que criou aquela seita de Palmar de Troia, era também desse mesmo veio. Tanto é assim que, nesse movimento até hoje de Palmar de Troia ali, que inclusive deu para eles um falso papa através dessas falsas aparições, esse movimento de Palmar de Troia ensina que João 23 e Paulo VI são santos. Então é interessante isso. Quer dizer que aquele movimento não é um movimento que tenha uma consistência no sentido de retornar à tradição e à verdade da Igreja Católica, e o diabo já deixou a marca dele ali justamente com isso, mostrando que aquilo não é verdadeiro, porque eles veneram como santos João 23 e Paulo VI, que são os dois mestres demolidores do catolicismo através do concílio. Entretanto, lembre-se bem isso, de fato, parece que Paulo VI teve um sósia. Isso aí dá para se perceber nessas fotos. Mas não significa é uma que história de foi que o ele teria. caso igual da irmã Lúcia. A irmã Lúcia primeiro foi morta, foi eliminada. A irmã Lúcia foi eliminada e colocaram uma outra pessoa. Agora, o Paulo VI, não. O Paulo VI aparecia de vez em quando o verdadeiro, de vez em quando aparecia o sócio. E isso acontece com alguns midiáticos aí, de vez em quando, porque são pessoas que às vezes ficam de tal maneira drogados, ou de tal maneira perdidos assim na perturbação deles, que eles não conseguem se apresentar publicamente. Então, Paulo VI é uma pessoa que eles conservaram até o fim, quiseram manter aquele homem no poder, e quiseram fazer com que ele levasse até o fim o que ele tinha que fazer. E provavelmente colocaram um sósia dele em certos momentos, quando ele não conseguia se apresentar, fazer um discurso, celebrar uma missa, aí colocavam esse homem, trabalhava ali um tempo, depois vinha o outro verdadeiro de novo. E de fato era muito parecido. Então, assim, Paulo VI teve um sósia para momentos muito específicos, então. Existiu um sósia de Paulo VI. Oi, Frei, tá me ouvindo? É isso que parece que existiu, porque a gente vê que as fotos. Isso, estou ouvindo bem. Não, sim, sim. Estou falando porque tem uma história de que São Paulo VI teria sido sequestrado, estaria nos calabouços do Vaticano, aí enquanto. O senhor já ouviu essa história em algum momento? Enquanto estava celebrando missa, tinha
turismo, etc. Eu ouvi ele gritando, pedindo socorro, etc. Mas, pelo que o senhor está falando, então, o ponto não é esse. Paulo VI estava Isso aí alinhado... Não, Paulo VI foi quem arquitetou tudo isso, né? Agora, ele tinha alguns períodos de lucidez, a encíclica que ele escreveu, Humanae Vitae, não é de todo ruim, né? Mas ela adere ao planejamento familiar, que não é uma coisa boa. Entretanto, ele foi um grande carrasco, foi alguém que perseguiu muitos padres, muitos bispos, foi alguém que, na época de Pio XII, já era banido do Vaticano, porque Pio XII já tinha percebido com que nível de maldade ele trabalhou, por exemplo, quando ele denunciou os padres que vinham para a União Soviética para trabalhar discretamente contra o comunismo. Então, esse homem era uma pessoa de elite dos ambientes judaicos, dos ambientes anticatólicos, dos ambientes ultramodernistas. Ele sempre foi desses ambientes, sempre aderiu muito bem a isso. Era amigo, inclusive, de vários filósofos, como, por exemplo, Jean Guiton. Então, quer dizer, pessoas que não tinham, de forma alguma, o pensamento católico, e essas pessoas que conheceram de perto Paulo VI, eles mostram que ele tinha também essa personalidade um pouco afetada, e uma pessoa que às vezes tinha algum momento de lucidez, de uma graça, talvez em alguma ocasião, e depois ele se deixava levar de novo por esse fluxo ruim que andava com ele. Então, inclusive, tem uma frase famosa de Paulo VI, quando ele diz assim, que a fumaça de Satanás entrou na igreja, né? E essa fumaça foi ele mesmo que permitiu que entrasse, porque foi ele que acendeu o fogo ali dentro, e ele que permitiu que Satanás fosse entronizado na igreja, né? Afinal de contas, foi ele que construiu aquela sala de audiências horrível que existe lá no Vaticano, que tem exatamente o formato da boca de uma serpente. Então, quer dizer, um homem desse estava realmente alinhado com o pensamento do mal, né? Então, infelizmente, não tem como canonizar uma pessoa dessa, que trabalhou para as coisas ruins e morreu sem dar nenhum sinal de verdadeiro arrependimento. Apesar de que tem pessoas que dizem, nunca vi provas disso, mas tem pessoas que dizem que na hora da morte, Paulo VI gritava pedindo alguém que lhe desse absolvição, porque ele queria se arrepender desses pecados, e as pessoas que o detinham ali no Vaticano impediram que ele tivesse uma assistência na hora da morte. Então, eu ouvi falar nisso, nunca vi provas disso. É claro que também não seria possível ter uma prova disso, mas eu acho que isso também não é impossível, né? Mas pelo que a gente pode ver e julgar objetivamente com as coisas que ele fez, que ele disse e que ele realizou em termos de não só no papado, mas também antes de se tornar pseudo-papa, vamos dizer assim, ele não agiu de forma alguma para o bem da igreja e para a glória de Deus. Paulo VI morreu gritando de arrependimento, então, ao que segundo fontes. Segundo, já ouvi falar disso, 2 ou 3 pessoas. Provavelmente isso aí pode ter vindo também de pessoas que mantiveram esse mito na década de 70, né? Como pode ter vindo de alguém que realmente participou disso, porque houve pessoas que participaram de coisas horríveis no Vaticano e que depois contaram, mas nem sempre essas pessoas tiveram voz, nem sempre essas pessoas foram capazes de se exprimir, e houve muitos deles que inclusive foram mortos ou foram meio que silenciados à base de chantagem, né? Então foi o caso, por exemplo, do cardeal Siri. Então, não há provas disso, mas há muitas pessoas que contam que no conclave de João 23 e no conclave que elegeu Paulo VI, quer dizer que nesses 2 conclaves, a eleição caiu em cima do cardeal Siri, né? Quer dizer que ele foi eleito papa. Agora,
Ele não aceitou a eleição. Por quê? Então, ele mesmo respondeu uma vez a uma entrevista dizendo que isso era segredo de conclave. Então, quer dizer que ele mesmo não quis contar por que ele não aceitou, mas em nenhum momento disse que não é verdade, que ele não foi eleito papa. Agora, qual seria a pressão que caiu sobre esse cardeal para ele não aceitar e fazer com que o colégio de cardeais ficasse meio confuso, sujeito a essas manobras que possibilitaram a eleição fraudulenta de João XXIII e Paulo VI? Porque, de fato, esses dois fizeram uma dupla, né? Então, a gente não sabe qual dos dois é pior. A impressão que eu tenho é que o Paulo VI é pior e que o João XXIII ele foi eleito justamente para dar tempo de promover o Paulo VI. Porque 23 dias depois da eleição de João XXIII, no primeiro consistório que ele fez, ele já colocou o Paulo VI como cardeal. Sendo que Pio XII, né, já tinha decidido de uma forma bem categórica que o Paulo VI jamais poderia receber o chapéu cardinalício. Então, são esses fatos que as pessoas deveriam ter em mente para perceber que existem coisas muito graves acontecendo e que não são imaginação nem teorias de conspiração. Essas coisas acontecem hoje, realmente. No entanto, a imprensa impede que as pessoas conheçam a verdade e, mesmo quando nós dizemos as coisas verdadeiras ou quando nós temos conhecimento dos fatos que se passaram, as pessoas não dão crédito a isso, justamente porque pensam, não, mas isso aqui é só uma pessoa que está dizendo, ou ele é um coitado lá que diz qualquer coisa, mas nós não vamos dar ouvidos a isso, porque, de maneira geral, as pessoas aceitam, consideram santos. Como que a gente vai agora dizer que o João XXIII era um impostor e o Paulo VI era um outro pior ainda, sendo que os dois são canonizados, imagina? Então, quer dizer, uma coisa impensável, né? Você vê que o Pio VII, Pio VI, né, que foram grandes mártires da igreja contra a Revolução, nunca, nem sequer foram beatificados. Enquanto que João XXIII e Paulo VI, impostores que roubaram o Vaticano, que destruíram a igreja, são agora considerados santos por esses partidários dessa nova igreja do Vaticano II. Mas, assim, o cardeal Siri supostamente teria sido eleito em 58 ou 58 no lugar de João XXIII, ou 63 de Paulo VI, ou nos dois conclaves? De acordo com o pensamento. Tem pessoas que dizem, inclusive, que nos três conclaves, até no outro que veio para eleger João Paulo I, ele teria recebido a maioria dos votos. Então, quer dizer, esse cardeal também é um mistério, porque ele era muito bom, ele de fato parece que foi eleito nesses conclaves, mas ele não aceitou. Agora, por que razão nós não sabemos. De qualquer forma, o que é triste constatar é que ele, cardeal Siri, aderiu ao Vaticano II, aceitou o Vaticano II, aceitou a missa nova e não representou nada no sentido de oposição que poderia existir na época contra aquele embuste que estava sendo implantado ali. E as poucas vozes que representaram ali alguma reação contra o Vaticano II foram facilmente neutralizadas por causa dessa campanha que sempre nós estamos comentando do movimento galicano. Então é importante também, quando nós falamos de história da igreja, né, nós devemos ressaltar